O olhar que se eleva quando a terra falha, quando a vida começa a pesar sobre os ombros e cada esforço humano parece insuficiente, nasce dentro de nós um silêncio estranho, quase como um aviso de que algo precisa mudar. É naquele instante em que a força falha, em que o próprio chão começa a parecer instável, que a alma entende que precisa buscar algo além do que os olhos podem ver. O Salmo 121 inicia exatamente nesse ponto, nesse momento humano e profundamente reconhecível, em que o coração admite que precisa erguer o olhar. Não é o olhar de quem busca respostas rápidas ou recompensas imediatas, mas o olhar de quem sabe que já tentou tudo e que nada funcionou como imaginava. É o olhar de quem percebe que a vida, por mais que seja conduzida com coragem, exige uma força que as próprias mãos não conseguem criar. É nesse contexto que surge a pergunta que ecoa dentro do salmista e dentro de cada um de nós: de onde virá o meu socorro? Essa pergunta não nasce da fraqueza, mas da consciência. É o início de um diálogo interno honesto, onde percebemos que nossas estratégias, nossos cálculos, nossas soluções humanas têm limites. Quando a terra falha, quando as estruturas que sustentávamos começam a ruir, quando a confiança em nós mesmos se mostra pequena demais para o tamanho da batalha, algo dentro de nós desperta. É como se o Espírito murmurasse silenciosamente que existe uma direção para onde olhar, uma direção que sempre esteve ali, mas que só se revela quando paramos de olhar para as mesmas respostas desgastadas. Erguer os olhos é mais do que um gesto poético, é um reposicionamento da alma. É escolher, mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo incerto, mover o olhar do caos para o Criador. É um ato de rendição, mas também de coragem. É admitir que existe algo acima de nós, algo que não depende do movimento da terra, das circunstâncias, das ameaças, das instabilidades. Quando o salmista levanta os olhos para os montes, ele não está buscando ajuda na paisagem, mas reconhecendo que o ser humano sempre buscou sentido olhando para o alto. E é ao olhar para o alto que ele descobre que seu socorro não está na montanha, mas naquele que a fez. Nesse instante, nasce algo profundamente transformador. O desespero se encontra com a esperança. A insegurança se encontra com uma presença maior. E o medo, pouco a pouco, começa a perder espaço. Porque quando a alma decide olhar para além do problema, ela encontra a certeza de que não está sozinha. A terra pode falhar, as estruturas podem se romper, as circunstâncias podem se agitar, mas o olhar que se eleva encontra sempre um ponto de apoio que jamais se move. É o início da jornada espiritual mais profunda, a jornada do reconhecimento de que o socorro não vem de soluções humanas, mas de uma presença eterna. Esse primeiro movimento, aparentemente simples, é o que reacende a fé. É o que desperta a convicção de que existe um caminho mesmo quando não conseguimos vê-lo. É o que fortalece as pernas cansadas e traz vida ao coração abatido. Erguer os olhos é lembrar-se de que existe um Deus que vê, que guia, que protege e que sustenta.
e que antes mesmo de pedirmos ajuda, Ele já está presente, esperando apenas que nossa alma volte a olhar na direção certa. O socorro que não vem da montanha, mas do Criador dela. Quando o salmista declara que o seu socorro vem do Senhor, ele está fazendo uma distinção profunda que nem sempre percebemos de imediato. É comum que, diante das dificuldades, busquemos ajuda em sinais visíveis, em referências físicas, em coisas que parecem fortes e inabaláveis. As montanhas, naquela época, eram símbolos de proteção, refúgio e fortaleza. Era ali que muitos se escondiam, era ali que reis e guerreiros se refugiavam, acreditando que a altura e a solidez da rocha garantiriam segurança. Mas o salmista, com uma clareza espiritual rara, afirma que seu socorro não vem daquilo que se vê, e sim de quem criou tudo aquilo que é visível. Ele desloca a atenção do símbolo para a fonte, do objeto para o Criador, da criação para aquele que a sustenta. Essa mensagem é tão necessária nos tempos atuais quanto foi no passado. Quantas vezes depositamos nossa confiança em estruturas humanas que parecem imensas, fortes e invencíveis, mas que são incapazes de sustentar o peso da nossa alma? Quantas vezes buscamos segurança em recursos materiais, em relacionamentos, em estratégias, em nossa própria capacidade, acreditando que ali encontraremos estabilidade? As montanhas que criamos em nossa mente são variadas e muitas vezes se tornam nossos refúgios temporários. Porém, assim como as montanhas físicas, elas não têm poder para impedir que o medo entre, que o cansaço chegue ou que a insegurança se instale. É por isso que o salmista nos lembra que o verdadeiro socorro não está na altura da montanha, mas na presença de Deus. Quando entendemos essa diferença, algo muda dentro de nós. A vida deixa de depender de circunstâncias externas e passa a se apoiar em uma realidade espiritual mais profunda. Deus não é apenas uma ideia, não é um recurso distante ao qual recorremos em emergências. Ele é o Criador do céu e da terra, o que significa que nada está fora do seu domínio. Ele não apenas vê a montanha, ele a formou. Ele não apenas observa o caminho, ele o sustenta. Ele não apenas reconhece o peso que você carrega, ele conhece cada detalhe da sua história e sabe o que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Confiar no Criador é confiar em alguém que não muda, que não falha, que não se abala com o que abala você. Essa compreensão traz descanso. Quando percebemos que nosso socorro não vem de coisas frágeis, mas de uma presença eterna, começamos a respirar de forma diferente. A ansiedade perde parte do seu poder, porque entendemos que não estamos limitados às soluções humanas. A insegurança diminui, porque sabemos que nossa vida não está nas mãos de circunstâncias aleatórias. A fé se expande, porque descobrimos que o mesmo Deus que criou o universo também nos sustenta com cuidado pessoal. E é aqui que surge uma das reflexões mais profundas deste salmo. O socorro de Deus não é apenas maior do que qualquer montanha, ele é anterior a ela. Antes que houvesse criação, ele já existia. Isso significa que nada do que enfrentamos o surpreende ou o limita. Ele é aquele que age além do que entendemos, que trabalha enquanto dormimos, que guia mesmo quando pensamos estar perdidos. Confiar nele é deslocar nossa esperança do instável para o eterno, do frágil para o imutável, do visível
para o espiritual. Ao reconhecer que o socorro vem do Criador, não mais da criação, algo dentro de nós se alinha com a verdade. Deixamos de buscar proteção em lugares que não podem nos guardar e passamos a descansar nos braços de quem realmente pode. Essa compreensão não elimina os desafios, mas transforma a maneira como caminhamos por eles. Onde antes havia medo, surge coragem. Onde antes havia confusão, nasce direção. Onde antes havia desespero, floresce esperança. A vigilância que não dorme. Há uma beleza silenciosa e profundamente consoladora na afirmação do salmista de que Deus não dorme. Em um mundo onde tudo parece exigir nossa atenção constante, onde precisamos vigiar nossos passos, nossas decisões, nossas palavras, nossos sentimentos e até nossos pensamentos, a ideia de que existe uma presença divina que nunca se ausenta, nunca se cansa e nunca perde de vista o que estamos vivendo traz um alívio que a mente humana raramente consegue descrever. Vivemos em alerta quase permanente, como se qualquer descuido pudesse nos expor a perdas, dores ou quedas. Isso cansa a alma, desgasta o coração, corrói a serenidade. Mas quando o salmista declara que o guardião de Israel não dormita nem dorme, ele está revelando uma verdade que muda a forma como encaramos a vida. Não somos nós que sustentamos tudo. A vigilância de Deus não se assemelha à vigilância humana. Nós nos distraímos, nos confundimos, nos perdemos nos próprios pensamentos. Nossa atenção falha, nosso corpo cansa, nossa mente exige pausas. Não podemos estar presentes em todos os lugares, não conseguimos prever tudo, não temos controle sobre cada detalhe. Mas Deus não compartilha dessas limitações. Ele não precisa descansar. Ele não alterna entre estado de alerta e estado de sonolência. Ele não se esquece nem se atrasa. Sua vigilância é constante, firme, imutável, guiada por um amor que não depende de merecimento e por uma fidelidade que ultrapassa qualquer condição humana. Essa verdade toca especialmente aqueles que carregam preocupações durante a noite, quando o silêncio parece amplificar os medos e quando a mente insiste em revisitar o que deu errado, o que pode dar errado ou o que ainda não se resolveu. Quantas vezes já tentamos dormir enquanto nossos pensamentos permanecem acordados, correndo de um lado para o outro, como se pudessem antecipar ou solucionar algo que está fora do nosso alcance. Nesse cenário, lembrar que existe um Deus que vela por nós enquanto dormimos é libertador. Ele não apenas observa, ele guarda. Ele não apenas vê, ele cuida. Ele não apenas sabe, ele age conforme sua sabedoria, seu tempo e sua vontade. O salmista usa uma linguagem que revela intimidade e segurança. Deus não está distante, observando de longe, como um sentinela indiferente. Ele está próximo, acompanhando de forma pessoal cada detalhe da nossa vida. E essa proximidade não é ocasional. Ela não depende de dias bons ou de orações eloquentes. Ela é constante. A vigilância divina não depende das circunstâncias externas, porque sua fonte é o próprio caráter de Deus. Ele vela porque ama, ele guarda porque prometeu. Ele permanece atento porque jamais abandona aqueles que confiam nele. Essa compreensão transforma a maneira como enfrentamos as incertezas. Não precisamos carregar o peso de tentar prever tudo. Não precisamos tentar controlar o que está além das nossas mãos. Não precisamos viver como se estivéssemos sozinhos, lutando contra forças maiores do que nós.
Quando a alma entende que existe uma vigilância divina que não dorme, nasce dentro de nós uma confiança que não depende do que vemos, mas do que sabemos. Deus está atento. Nada passa despercebido, nada escapa ao seu olhar. Nada ocorre fora daquilo que Ele permite e acompanha. Essa vigilância também revela algo ainda mais profundo. Deus não vigia apenas para nos proteger do mal externo, mas também para nos conduzir internamente. Ele guarda nossa alma, nossos pensamentos, nossas intenções. Ele nos orienta quando estamos prestes a seguir por caminhos que parecem seguros, mas que nos levariam a dores desnecessárias. Ele sussurra ao coração quando estamos prestes a desistir. Ele fortalece quando estamos prestes a cair. Sua vigilância não é apenas proteção, é direção, cuidado, presença e amor. A sombra que protege em dias de sol e noites de escuridão, a imagem da sombra do Senhor, é uma das mais ternas e simultaneamente poderosas do Salmo 121. Quando o salmista afirma que o Senhor é a sua sombra à direita, ele está evocando um tipo de proteção que vai muito além da compreensão superficial. A sombra é algo que nos acompanha sem exigir esforço, sem depender da nossa consciência, sem que precisemos ordená-la para que esteja presente. Ela simplesmente está ali, alinhada ao nosso movimento, adaptando-se às mudanças de luz, às mudanças de direção e às mudanças de ambiente. Da mesma forma, o cuidado de Deus não exige que sejamos fortes, atentos ou perfeitos. Ele se manifesta mesmo quando não percebemos, mesmo quando estamos distraídos, mesmo quando pensamos que estamos caminhando sozinhos. Sua proteção é tão constante quanto a sombra que nos segue. No contexto bíblico, a sombra era símbolo de refúgio contra o sol ardente do deserto, um sol que não dava trégua e que podia representar perigo, exaustão e até morte. A sombra oferecia alívio em meio ao calor extremo, e essa metáfora revela o quanto Deus é capaz de intervir nos nossos momentos de maior desgaste. Nos dias em que a vida parece incandescente, em que as responsabilidades se acumulam, em que as dores internas queimam como fogo, o Senhor se torna o abrigo que impede que a alma desfalque. Ele não elimina o sol, mas impede que ele nos destrua. Ele não interrompe a jornada, mas fortalece o peregrino. Ele não muda o deserto, mas muda o peso que ele exerce sobre o coração. Ao mesmo tempo, a sombra também representa proteção durante a noite, quando a escuridão traz consigo o desconhecido, o temor e a sensação de vulnerabilidade. A noite bíblica não era apenas ausência de luz, mas ausência de referência, ausência de direção, ausência de segurança visível. E ainda assim o salmista afirma que Deus protege tanto de dia quanto de noite. Isso significa que nos momentos em que a luz é abundante e também nos momentos em que tudo parece envolto em sombras, o cuidado divino permanece inalterado. O sol não te ferirá de dia, nem a lua de noite. Essa declaração abrange todos os extremos, revelando que não existe momento do dia ou da vida que escape à vigilância e ao cuidado do Senhor. Essa proteção também se manifesta no corpo, na mente e no espírito. Há perigos que vemos e há perigos que não vemos. Há ataques que vêm de fora e outros que surgem dentro de nós, alimentados por medos, memórias, culpas e incertezas. A sombra de Deus não cobre apenas o que é visível, mas aquilo que é íntimo e silencioso.
Ela inclui as batalhas internas que nenhum outro ser humano conhece, as inquietações que carregamos em silêncio, as dores que tentamos esconder até de nós mesmos. Ao afirmar que Deus guarda a nossa saída e a nossa entrada, o salmista está dizendo que Ele protege nossos passos físicos e também nossos movimentos emocionais e espirituais. Essa proteção constante traz um tipo de segurança que não depende de circunstâncias externas. Ela cria um descanso interno que independe da intensidade do sol ou da densidade da noite. Mesmo quando não percebemos, mesmo quando questionamos, mesmo quando a jornada se torna difícil, a sombra do Senhor continua presente, ajustando-se às mudanças do caminho e oferecendo exatamente o que precisamos para continuar. É uma proteção que não invade, não força, não oprime. Ela acolhe, envolve e sustenta. Ela nos lembra que não caminhamos sozinhos, mesmo quando nossas emoções tentam nos convencer do contrário. Entender essa sombra é perceber que Deus não promete ausência de desafios, mas presença em todos eles. Não promete ausência de calor, mas alívio constante. Não promete ausência de noite, mas companhia fiel. Não promete ausência de luta, mas força para atravessá-la. A sombra divina está onde estamos, move-se onde nos movemos e permanece até quando paramos, cansados, sem saber qual será o próximo passo. Ela é a certeza silenciosa de que o Deus que guarda a nossa vida jamais nos deixará expostos além do que podemos suportar. A caminhada que nunca mais é sozinha. Finalmente, quando chegamos ao final deste salmo, percebemos que ele não é apenas uma declaração de confiança, mas uma mudança completa na forma como enxergamos a vida. Depois de entender que o socorro vem do Criador, que sua vigilância é constante e que sua proteção envolve tantos dias de intensidade quanto as noites de incerteza, algo dentro de nós se aquece com uma verdade que transforma o caminho. A travessia deixa de ser uma experiência solitária, movida por tentativas humanas de controle, e passa a ser uma jornada acompanhada por uma presença que nunca abandona. O salmista não promete que a estrada será fácil, mas afirma com convicção que Deus guardará a nossa saída e a nossa entrada, desde agora e para sempre. Esta promessa não se limita ao espaço físico, mas se estende à alma, aos pensamentos, às escolhas, aos medos e aos sonhos. Quando entendemos essa verdade, começamos a caminhar de forma diferente. O passo não se torna necessariamente mais leve, mas se torna mais seguro. A alma não deixa de sentir o peso das responsabilidades, mas aprende a descansar em algo maior do que o próprio esforço. A vida não se torna imediata nem previsível, mas se torna habitada por uma paz que o mundo não consegue fabricar. Deus não nos isenta das subidas, das curvas inesperadas ou dos vales escuros, mas nos acompanha em cada um deles. Ele guarda o que vemos e o que não vemos, o que percebemos e o que ignoramos, aquilo que confessamos em oração e aquilo que escondemos até de nós mesmos. Nada escapa ao seu cuidado, nada excede o alcance de sua sombra, e nada rompe a fidelidade da sua vigilância. O mais profundo deste salmo é perceber que a caminhada não é apenas protegida, mas intencional. Deus não apenas nos guarda, Ele nos conduz. Ele não apenas impede que o mal nos destrua, Ele orienta o nosso coração para que continuemos no caminho certo. Cada saída e cada entrada, cada início e cada fim, cada ciclo e cada encerramento, tudo está envolvido por uma presença que não depende do que sentimos naquele momento.
Há dias em que conseguimos perceber claramente essa presença, e há dias em que ela parece distante. Mas a verdade não muda de acordo com a nossa percepção. Ele guarda porque prometeu. Ele acompanha porque ama. Ele protege porque é fiel, não porque somos perfeitos. Essa conclusão transforma silenciosamente a coragem com que enfrentamos o futuro. O medo perde parte do seu domínio quando entendemos que não andamos sozinhos. A ansiedade sobre o amanhã diminui quando lembramos que Deus já está lá. A insegurança sobre os próprios passos enfraquece quando a alma reconhece que cada movimento está cercado por uma proteção que não falha. Deus guarda nossa vida não apenas no sentido literal, mas também no sentido profundo. Ele guarda nossa essência, nossos limites, nossos processos, nossos recomeços. Ele está na jornada inteira, não apenas nos momentos críticos. Ao final dessa reflexão, o coração compreende que a promessa do salmista é mais do que poesia. É a declaração de uma verdade eterna que acompanha todos os que decidem erguer os olhos para o alto. Caminhar sob essa verdade não elimina os desafios, mas redefine a forma como lidamos com eles. Caminhamos com a certeza de que existe um Deus que sustenta, direciona, protege e cuida. Caminhamos sabendo que mesmo quando tropeçamos, há uma mão que nos levanta. Caminhamos com a confiança de que não estamos entregues ao acaso, mas conduzidos por amor. Esse é o legado do Salmo 121. A caminhada nunca mais é sozinha. A partir do momento em que elevamos o olhar e reconhecemos de onde vem o nosso socorro, descobrimos que cada passo é acompanhado por uma presença que não dorme, que não falha e que permanece para sempre. E essa certeza, mais do que qualquer outra coisa, é o que transforma a vida de quem decide confiar.